Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá! Então, acompanhe com a gente lá na tela que vocês vão precisar anotar para a nossa aula de hoje. Agora que vocês já anotaram essas informações, nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos precisar de 2 detergentes ou 2 garrafas PET ou qualquer outro material similar, né, aos detergentes e às garrafas que vocês tenham aí na casa de vocês, um cinto do roupão, uma bola de voleibol ou de futebol, pano de prato ou pano de chão ou pano de prato, né? Lembrando de vocês pedirem aí para a mãe, para o pai ou para qualquer responsável que esteja aí com vocês o que vocês podem utilizar. Lembrando que pode ser que caia no chão, então é mais viável que seja o pano de chão, mas se não tiver pode ser o pano de prato. E também elástico de cabelo ou cadarço de tênis. Bom, pessoal, então para a gente dar início a mais uma aula de luta, jogos de oposição, hoje eu vou passar um pouquinho para vocês, antes de a gente fazer as nossas atividades práticas, mais um pouquinho da parte teórica sobre os jogos de oposição, certo? Mas algumas questões aí importantes para vocês saberem com relação a esse conteúdo. Então, acompanhem comigo ali na tela, por gentileza. A prática de lutas na escola deverá proporcionar atividades para transformar as brigas em jogos de luta, nos quais haverá regras e situações seguras para a liberação e transformação de agressividade, permitindo desse modo que as lutas, a partir do brincar de, sugiram uma simulação da violência que os impeçam de causar agravos físicos a seus colegas. Isto quer dizer que nos jogos de luta, a derrota nunca será maléfica a ponto de causar danos, pois conforme Olivier, em 2000, ele cita: nunca produzem a derrota definitiva ou destruidora, contribuem desse modo para a sua relativização, assim como relativizam a vitória. Então vocês vejam, né, que a gente já falou sobre isso na aula teórica, que a gente falou sobre jogos de oposição, mas só para ressaltar e reforçar essa questão, né, essa importância de que quando a gente fala de jogos de oposição, que tem muito contato físico, que vai utilizar muito a força, a gente tem que tomar todos os cuidados e seguir todas as regras com o objetivo principal de respeitar o colega, né, que a gente está realizando a atividade. Então, de forma alguma, como a gente acabou de ler no slide, né? De forma alguma esse jogo ou essa atividade tem que causar algum dano físico para qualquer uma das partes. É claro que pode acontecer, né? Naturalmente, sem querer, como pode acontecer em qualquer atividade ou qualquer conteúdo da educação física, né? Mas a gente tem que estar sempre ressaltando e não enfatizar a violência ou o intuito de estar machucando, né, ou agredindo o meu adversário, certo? E para dar continuidade, eu sugiro vocês para acompanhar novamente comigo ali na tela, que fala um pouquinho sobre a esportivização dos jogos de oposição ou das lutas, né? Então, como diz ali no slide, ó, a esportivização, como o próprio nome indica, é o processo de transformação de certas práticas corporais em esporte institucionalizado. Hoje em dia, esse processo tem ampliado o número de modalidades esportivas em todo o mundo. Um exemplo disso é a capoeira, patrimônio cultural brasileiro, com o qual nos deparamos nas ruas e comunidades de inúmeras cidades brasileiras, tradicionalmente considerado um jogo com elementos de dança e de artes marciais, mas que já tem, em alguns lugares, tomado também a conotação de esporte de competição,
tendo inclusive torneios oficiais organizados por federações de capoeira. Então, vocês vejam, hoje em dia, né, não só a capoeira, que a gente citou o exemplo da capoeira, como o autor ali citou, e também a gente vai estar trabalhando a capoeira em algumas aulas aí na sequência, como a gente já comentou com vocês no início, né, do nosso trabalho de luta. Mas não só a capoeira, como as outras lutas também já viraram, né, já se tornaram competitivas, né, já tem torneios e eventos mais profissionais, né. Então, a gente tem que também estar conhecendo algumas lutas, né, como a gente passou para vocês lá na primeira aula teórica de luta, né, que existem várias delas que já se tornou oficial há muito tempo. Outras já são mais recentes, mas que está havendo essa ampliação aí da esportivização no meio das lutas, certo? E dando continuidade, né, peço para vocês acompanharem novamente comigo ali os slides. Durante a aplicação dos jogos de oposição, precisamos levar em consideração alguns critérios de segurança para que não ocorram acidentes. Sendo assim, devemos propor espaços delimitados que ofereçam segurança para a criança, tempos de jogo limitados e curtos, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 30, com sinal de início e fim de jogo. Durante o jogo, não utilizar joias ou qualquer objeto que possa ferir, retirar os sapatos quando necessário. E estabelecer as regras de segurança que conduzem à atividade. Então, reforçando novamente, né, que além de todo o cuidado que a gente tem que ter e respeito ao colega que a gente está realizando as atividades, né, e os jogos de oposição, para não estar machucando ou causando algum dano físico a ele, a gente também tem que estar respeitando as regras do jogo, né, que a gente está realizando, e também respeitando essas dicas de segurança, né? Como eu passei para vocês ali. Então é importante, né? Porque daí também são questões que minimizam esses problemas de danos físicos ou de estar machucando o seu adversário. Então por isso que é importante estar respeitando, né, essas regras de segurança. Dando continuidade ali, nós vamos para o nosso último slide dessa parte teórica, onde Olivier, em 2002, ele classifica os jogos de oposição em 6 tipos: atenção e rapidez, conquista de objeto, conquista de território, desequilíbrio, reter e imobilizar e combate. Então vocês vejam, de acordo com a classificação ali de Olivier, né, que a gente acabou de ver no slide, a gente percebe que dentro dos jogos de oposição também existe uma classificação, né, como existe também de outros autores, que a gente também passou para vocês uma outra classificação na nossa primeira aula teórica, né? Essa aqui é de um outro autor, né? Como ele classifica. E a gente está tentando fazer aqui com vocês, dentro das nossas atividades práticas, tentando englobar aí todas essas classificações aí dos jogos de oposição, para vocês terem aí um elenco de exercícios e de atividades de jogos de oposição para vocês realizarem aí na casa de vocês, ok? Então agora a gente vai passar para a nossa parte prática da aula, né? Então a gente vai preparar aqui e a gente já retorna aí para a gente dar continuidade às nossas atividades da aula de hoje. Bom, pessoal, então antes da gente começar as atividades práticas da aula de hoje, a gente só vai mostrar para vocês os materiais que a gente pediu para vocês providenciarem para as atividades de hoje. Então, como a gente falou para vocês aqui, um cordão, cinto do roupão, né? Não é o cordão, é o cinto. Obrigado, professor André, bem lembrado. O cinto do roupão, né, que a gente vai utilizar, que eu trouxe. E daí aqui a gente pegou um pano de prato ou um pano de chão, conforme a gente pediu para vocês, e a gente amarrou com elástico aqui, ó, nas duas pontas, ó. Então tem um elástico nessa ponta e um elástico nessa outra ponta. Aquilo que a gente pediu para vocês. Se não tiver o elástico, pode ser um cadarço de tênis, né, professor André? Isso. Para vocês deixarem o pano amarrado dessa forma, né? Além disso, a gente vai utilizar uma bola e 2 detergentes ou 2 garrafas PET, como vocês, né, que vocês providenciaram aí na casa de vocês, ou também qualquer outro material similar a esses, né, professor André? Exatamente. Vamos lá começar nossas atividades práticas? Vamos. Então vamos deixar o nosso material aqui.
esse material a gente vai usar nas próximas atividades, que nessa primeira atividade a gente não vai utilizar nenhum deles, tá? Isso mesmo, porque nessa primeira atividade a gente vai dar continuidade à aula passada, né? Que a gente tinha feito aquelas atividades do ombro, né, professor André? Com a mão no ombro. Então a gente até comentou com vocês das possibilidades que teriam, mas a gente não chegou a fazer porque não deu tempo na aula passada. Então a gente vai estar refazendo e fazendo aquelas outras possibilidades também que a gente falou para vocês na aula de hoje, certo? Então qual que seria a primeira atividade? A gente delimitou aqui com a fita crepe, mas também pode delimitar com o próprio pano e o elástico que vocês têm aí, certo? Que se vocês não tiverem aí a fita crepe, né, a gente também pode ser com a possibilidade do próprio pano que vocês já providenciaram dentro da listagem de materiais. Então a ideia é ficar um de frente para o outro com a mão direita. Então, Os dois com a mão direita, né? Eu, como o professor André, com a mão direita, a gente vai colocar a mão direita aqui no ombro do colega, né, do ombro do adversário. Lembrando novamente que, como a gente já conversou desde a nossa primeira aula de jogos de oposição, as atividades precisam ser feitas em dupla, né, professor André? Exato. Então a gente precisa que vocês convidem alguém aí na casa de vocês para realizar as atividades de jogos de oposição, certo? Então qual é a intenção? A gente vai tentar puxar, né, Primeiro puxar o colega, tentando fazer com que ele atravesse a linha. E depois a gente vai tentar empurrar para ele fazer com que eu passe pelo outro lado da linha. Então, né? primeiro a gente vai fazer de puxar. Então, eu tentando puxar a professora Carol, se eu conseguir fazer com que ela passe a linha, eu marquei um ponto, eu ganhei, né? Pode ser de ponto, a gente estabelece um número de pontos, ou só o simples fato de conseguir fazer com que ela ultrapasse a linha, eu já ganho. Ou a professora Carol vai tentar fazer com que eu ultrapasse para que ela faça o ponto ou para que ela ganhe. Ok? Vamos fazer de ponto essa aula de hoje, professora? Vamos fazer até 3 pontos. O que você acha? Ok, então quem fizer 3 pontos primeiro, vence. Isso. Vamos lá, Tá então? Então Preparado, professor André? Pode dar um passinho para trás para a Carol, porque sim, daí, né? Porque senão fica muito fácil. Fica muito pertinho aqui da linha, né? Isso então, mesmo. Primeiro Isso de é uma puxar, regra, né? Deixar mais ou menos a mesma distância. Então pode ver que o meu pé está mais ou menos a mesma distância da linha do que o pé da professora Carol até a linha, ok? Então, vamos lá. Primeiro é de puxar. Então, eu tenho que tentar fazer com que a professora Carol ultrapasse a linha e ela vai tentar fazer com que eu ultrapasse a linha. Ambos com a mão direita. Com a mão direita. Preparada? Sim. Em 3, 2, 1, valendo. Valendo. Bem, professora Carol. Ufa! Até me desequilibrei, professora. Nossa, tô vendo que hoje a gente vai suar nessa aula, professora Carol, porque olha... Hoje a gente não vai conseguir nem falar, professor André. Vai então, lá. ela ultrapassou um ponto. 1-0 pra você. E vamos seguir. 3, 2, 1, valendo. Ó, professora Carol agora... Dessa vez eu peguei o jeito. Foi bem. 1-1. Vai lá, de novo. 3, 2, 1, valendo. A luva vai escorregando, né? Mas vamos lá. 2-1 para a professora Carol. Lembrando, né, professor André, que a gente esqueceu de falar, mas vocês estão vendo aqui, né, que nós estamos de luva, né, por causa da pandemia, né, professor André? Aonde nós estamos, e essa luva também atrapalha, porque ela escorrega, né? Então vocês aí, se vocês forem fazer com alguém da casa de vocês, não precisa utilizar a luva, né, professor André? Exatamente, né? Só se tiver alguém, algum colega que more próximo, vocês queiram fazer os dois a mesma atividade, aí sim, utilize a luva para questões de segurança mesmo, relacionada à pandemia que nós estamos vivenciando nesse momento. E outra coisa importante, né, que o ideal pra gente fazer esses jogos de oposição, como a gente falou pra vocês na aula passada, é a gente utilizar uma pessoa que se equilibre com a gente em peso e altura, né, professor André? Isso. É claro que aqui o professor André tá sendo bonzinho comigo, porque ele tá bondoso, ele tá deixando eu ganhar alguns jogos aí, porque com certeza ele teria mais força do que eu, né? Mas,
Como eu sei que o professor André também a gente tem que cuidar dessa questão, né? Como a gente falou hoje no início da nossa aula na parte teórica, para não machucar o colega e também não se machucar, né? Então, às vezes, também não dá para você fazer uma força muito grande que você vai acabar machucando, né, professor? Isso, a gente tem que respeitar os nossos limites e o limite do nosso adversário, né, do nosso colega que está realizando atividade com a gente. Então, sempre respeitando os próprios limites e o limite do próximo também, ok? Isso mesmo. Então, vamos lá? 2-1 para você, professora Carol. Eu vou virar esse jogo, hein? Então, vai lá, vamos lá. Vamos lá que a gente ainda tem as variações para fazer aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. 2-2. Aí, ó, vou virar esse jogo. Então agora Carol. quem fizer ganha. 2-2. Quem fizer agora o ponto vence essa primeira atividade, ok? Pera aí, Opa, vamos melhor aqui. Aí. Isso. 3, 2, 1. Valendo. Boa, professora Carol. Muito bem. Então eu venci. Olha, e a nossa mão já tá suada aqui nessa luva, professor André. Tá escorrendo o suor aqui. Agora, pra gente variar, na verdade, a gente vai fazer agora com a mão esquerda, professor André, de empurrar. Ok. Então eu com a mão esquerda, a professora Carol com a mão esquerda no ombro. E daí a gente agora vai ter que empurrar, okay? certo? Então eu vou tentar empurrar para que eu passe a linha e faça o ponto, e a professora Carol vai tentar empurrar para que ela passe a linha e faça o ponto. Isso aí. Então vamos lá. A Preparada? distância é igual, né, professor André? Isso. 3, 2, 1, valendo. Que força que tem que fazer aqui, professor André. Ufa! Um ponto. Então aqui também a gente vai fazer até 3. Quem fizer 3 pontos primeiro vence. 1-0. Então conseguiu ultrapassar a linha, essa variação, quem tem mais força tem vantagem, hein? Essa fica mais claro a força. Professora Carol, cabelo. Aí. Vamos lá, preparado, professor André? Preparado. 3, 2, 1 e valendo. Dois a 0. Claro que essa já foi mais. Nossa, já foi mais força, viu? Essa o professor André vai ganhar. Vamos lá, professor. Já tô ficando até ofegante. Tem que fazer força mesmo aqui, hein? Vamos lá, mão esquerda de novo no ombro. Em 3, 2, 1, valendo. A professora Carol agora quer virar o jogo, ó. Pelo menos um pontinho eu quero fazer, né? Olha, pelo menos um pontinho tem que fazer. Não posso perder de 0, professor André. 2-1. 2-1. A professora Carol veio. Eu sou competitiva. Tô percebendo, professora Carol. 2-1. Vamos lá. Preparada? Sim, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. A gente faz tanta força que depois a gente não consegue nem falar. 3, então fechou. Essa foi a segunda variação, né, professora Carol? Isso. Então, aí a próxima variação, desculpa, professor André, você ia falar alguma coisa. Eu ia falar da próxima variação. Então tá bom. Então estamos sincronizados aqui. A próxima variação a gente vai fazer com as duas mãos, né, professor André? Porque daí senão não dá tempo de a gente fazer as outras atividades. Exatamente. Então uma possibilidade também que teria, que a gente não vai fazer aqui, é cada um com uma, né, professor André? Por exemplo, eu com a mão direita e você com a mão esquerda. Exato. Ou o contrário, eu com a mão esquerda e você com a mão direita. Mas a gente não vai fazer essa variação aqui, a gente vai fazer com as duas. Tá, então as duas mãos direto. E daí de empurrar, professor André. Ok, então eu tenho que empurrar a professora Carol para que eu consiga passar da linha e a professora Carol vai tentar me empurrar para que ela consiga passar. Que de novo eu vou levar desvantagem, né? Porque vocês viram que na de puxar eu até que levei vantagem, mas na de empurrar, quem tem mais força ganha vantagem. Então vamos lá. Isso aí, então vamos lá. Então a gente vai
Opa, cabelo. Mais ou menos a mesma distância da linha para os pés, ok? Preparada, professora Carol? Sim, professor André, vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Ufa! A professora Carol já começou com tudo, né? 1-0, professor André. 1-0. Vamos lá. Dá uma respirada aqui. Dá uma respirada. Esse tal de fazer força aí, olha. Até uma outra dica importante de segurança, né, professor André, que eu esqueci de trazer, depois eu até vou procurar para a próxima aula, ver se eu não vou esquecer na próxima aula, é de prender o cabelo pra gente fazer essas atividades, né? Porque daí também não atrapalha o adversário que a gente está realizando a atividade. É, porque como vocês puderam perceber, eu não sei se dá pra ouvir, que eu falo baixinho aqui pra ela, o cabelo, senão acaba, puxa o cabelo. Ainda mais com a luva, né, que tem um pouquinho mais de aderência, ela acaba puxando o cabelo. Isso mesmo. Então aí, os meninos que têm o cabelo comprido ou as meninas que tiverem o cabelo comprido, pode prender o cabelo, que facilita aí para não se machucar também. Isso mesmo. Na próxima aula eu vou fazer um rabo de cavalo, professor André, que daí fica mais fácil. Vamos lá então. Preparada? Preparado. 1-0? 1-0 para a professora Carol. Vamos lá. Preparada? Sim. 3, 2, 1 e valendo. Tô feliz que tô ganhando do professor André. Acho que Carol, ele que tá olha, sendo bonzinho, hein? A professora Carol veio com força total hoje aí para fazer as atividades, tá vendo? 2-0 para a professora Carol. Vai lá. Mais ou menos a Ixi, mesma agora o professor distância. André vai se vingar de mim, hein? Preparada? Sim. 3, 2, 1 e valendo. Não valeu, hein? Passou Eu coloquei só o pé pra frente. Passou só o pé, não chegou valeu. a me empurrar. Então a gente vai repetir, ok? Não valeu essa, hein, professor Essa não André? valeu porque a gente estava na mesma distância, só passou o pé, né? Então vamos seguir novamente. Então continua 2-0 para a professora Carol e a gente vai mais uma vez. Preparada, professora Carol? Sim, professor André, vai lá. 3, 2, 1 e valendo. Viu? Eu falei pra vocês que o professor André ia ser bonzinho comigo. Ele deixou eu ganhar essa de 3-0 porque ele é bonzinho, viu? A professora Carol tá fazendo força aqui, gente, olha. E além da força, pessoal, como a gente já falou nas aulas passadas, né? Em algumas atividades tem até um jeito, né, professor André? Não sei se vocês puderam perceber aí, que a gente vai posicionando os pés, né? Isso, um pouco na frente mais- do outro, pouco um mais à afastado. frente, que a gente aumenta a base, né? Pra ter um pouco mais de equilíbrio, né? Pra conseguir gerar um pouco mais de força, pra tentar empurrar o oponente. Então, a gente vai utilizando algumas estratégias aí Isso, para isso tentar realizar, né, chegar ao nosso objetivo com uma maior facilidade. Vamos para a próxima atividade, professor André? Vamos lá. A próxima atividade é o cabo de força humano. Então, lembram na aula passada que a gente fez o cabo de força com o cabo de vassoura, né? Certo. A gente fez com um cabo de vassoura e com 2. E agora a gente vai fazer o humano, que daí é assim, professor André. Pega Aqui no antebraço, no né? antebraço, tá? Então os dois Da passam. mesma forma, tem que tentar puxar o colega, né? Isso. Para que ele passe da linha, certo? Ok? Então o pé da frente mais ou menos a mesma distância da linha, os dois, né? Então pode ver que tá mais ou menos a mesma distância os dois. E o objetivo agora é puxar o colega e o seu oponente tem que passar da linha para você vencer. Esses outros exercícios, professor André, vamos fazer quem conseguir Primeiro, ganha. Já ganha. Porque Não vai a ser gente de tem ponto. algumas outras atividades para passar para vocês e também temos um desafio hoje, né, professor André? Isso aí. Então, vamos lá. Preparada, professora Carol? Sim, vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Ufa! Ufa! Tá precisando, né, me redimir aqui. Isso mesmo, Vai né, lá. professor André? Vai lá. Então agora dessa vez puxou. você ganhou. Como a gente falou que não vai ser de ponto, essa só fez uma vez, venceu. Então eu venci. A próxima atividade que nós vamos fazer
é A gente vai com utilizar os detergentes. os detergentes. Então a gente vai pôr mais ou menos a mesma distância um do outro. Vamos ver, professor André, se tá mais ou menos na mesma distância. Vamos medir aqui, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Certo, e daí a gente vai usar o cinto do roupão. Aonde a gente vai... Vamos tirar aqui esse aqui agora vamos deixar... Vamos pôr mais pra cá. A gente vai amarrar aqui, ó, nossos tornozelos, ó. O meu tornozelo e o do professor André. Ixi, vai ter que amarrar mais pertinho. Pra não... Também manter o pé mais pra cá, pra ficar os dois centralizados. Peraí, professor André, deixa eu deixar maior aqui, fica mais fácil. Não vai machucar. Pega, passa assim, ó. Isso, mais Eu vou fácil. passar aqui, que daí fica preso os dois pés aqui. Daí a gente faz um nó aqui, 2 nós a gente fez. Então qual que é a intenção dessa... Qual que é a intenção dessa atividade? Enquanto o professor André termina de amarrar ali. Quando a gente der o sinal, a gente tem que tentar encostar na garrafa, né, professor? Tentar pegar a garrafa. Tem que tentar pegar, acho que ficou muito perto. Ficou muito perto. Vamos colocar mais longe. Um pouquinho mais longe, professor André. Pega na nossa... Vamos ver se está dentro ainda das nossas possibilidades. Pode pôr um pouco mais. Aí, agora vem pra cá, professora Carol, que eu vou pôr mais longe lá. Não, um pouquinho mais pra dentro, professor André. Isso. No limite da nossa... Isso. Então, qual que é a intenção? Lembrando que aqui a gente tem que respeitar o nosso espaço para não fugir da câmera aí, certo? Então, a intenção é, quando a gente falar já, professor André, vamos tentar pegar, em vez de só encostar. Pegar. Porque a gente pode só encostar ou pegar, né? Tá. Então, vamos tentar pegar. Quem pegar primeiro a garrafa, vence o desafio aí, vence nossa disputa. Isso mesmo. Ok? Então, vamos Preparada, lá. professora Carol? Preparada. 3, 2, 1 e... Valendo! Valendo! Pegamos junto? Pegamos juntos. Professor André, empatou? Claro que, olha... Nosso espaço aqui tá meio... Nosso espaço tá meio pequeno, né? Então a intenção seria que ficasse mais longe para ficar mais difícil. Pra ter que, né? Isso. Aqui, puxar um pouquinho o pé ou outro, ok? Agora, professor... Então, para vocês fazerem a atividade aí, vocês podem colocar mais longe a garrafa, ok? Isso mesmo. E agora, pra gente finalizar, professor André, vamos passar 2 desafios para a próxima aula? Vamos. O desafio da bola. O primeiro desafio é o desafio da bola, ok? Então, qual é o objetivo? Os dois vão segurar a bola, ok? E o objetivo Lembrando que a mão não fica em cima do outro, né? Então, ó, segura em lugares diferentes. Ela tá segurando a bola lá e eu tô segurando a bola aqui, ó. A gente não encosta a mão um no outro, ok? Eu tenho que tentar levar a bola pra mim e ela tem que tentar levar a bola pra ela, ok? A gente vai tentando aqui puxar até a gente conseguir um ficar com a bola, ok? Aí a gente retoma na aula que vem, né, A gente professor retoma André? na aula que vem. E o próximo desafio... Que esse é um desafio e tanto... que a gente vai utilizar esse pano com elástico que a gente pediu para vocês providenciarem aí também. Como que vai funcionar? Em posição de prancha, né? Eu vou ficar de lado aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Em posição de prancha, primeiro com a mão dominante. Eu, como sou destro, vou fazer com a mão direita. O que eu vou fazer? Vou jogar por baixo do braço e tentar pegar com a outra mão, sem deixar o pano cair no chão. Então olha só que desafio difícil, hein? Fazer assim, ó. A gente treinou, eu e o professor André, e a gente não conseguiu. Muito forte. Ó, então o professor André tem que jogar o pano e tentar... Ó, conseguiu, professor André, muito Ufa. bem. Nunca mais você consegue Não, uma dessa. ainda bem que, ó, na segunda tentativa já deu certo. Por sorte. Daí a intenção é vocês fazerem com a mão direita, que é a mão, no caso nossa, né, a mão dominante é a direita, e depois fazer com a esquerda, com a mão não dominante. Isso, você faz primeiro com a dominante, depois com a não dominante. Quem ok? é canhoto faz o contrário, né? Primeiro faz com a esquerda, depois faz com a direita, certo? Exatamente. Então, nós esperamos que tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje. Vão lá tentar esses desafios e na próxima aula a gente retoma eles novamente. Tchau, Tchau, tchau.